Pais alunos, vamos para mais uma aula de História da Igreja, nossa quinta aula. Já estamos nos aproximando aí do encerramento da nossa matéria, tá? Só mais duas aulinhas e estaremos concluindo. Eu fiquei muito feliz, essa semana recebi mensagens de alguém interessado por livros de História da Igreja e isso me alegrou muito o coração, sinal de que alguém está se interessando pelo tema. Eu espero a interação de vocês, espero que vocês possam estar aprendendo e crescendo comigo nessa matéria. Na nossa última aula, na semana passada, nós tratamos acerca das reformas protestantes, ou do processo de reforma protestante, já que todas as reformas seguiram aí uma mesma base. Era a igreja sendo reformada em dois pontos principais: o tema da salvação e o tema da autoridade, tá? Que na igreja medieval era exclusiva do Papa. O Papa era infalível, era inerrante, e que agora na Reforma se declara que a única fonte inerrante de autoridade são as Escrituras, tá? E quanto à salvação, a igreja entendia que ela tinha autoridade para conferir ou revogar a salvação de alguém, e os reformadores trazem a mensagem de que isso não pode acontecer. Salvação, justificação somente pela fé. Nós falamos da situação da Alemanha, a reforma na Alemanha, falamos da reforma em Zurique, na Suíça, falamos da reforma em Genebra, falamos da reforma anglicana, falamos dessas quatro principais. Poderíamos falar de muitos outros temas: Escócia, a Holanda. Hoje nós vamos entrar um pouco na Holanda, mas não falando especificamente, até porque o processo de reforma na Holanda foi um processo mais amplo, mais complexo. Então eu vou só pensar um ponto importante desse processo, tá? Mas a reforma foi esse processo gigantesco que vocês viram, e hoje nós vamos continuar falando da reforma, das consequências que ela teve e seguir um pouquinho mais na nossa história da igreja, tá? Só para a gente estabelecer uma conexão, o fruto da reforma na mentalidade, na teologia da igreja, foi resumido nessas cinco expressões, ou chamadas de cinco solas: sola fide, ou somente a fé; sola gratia, ou somente a graça; solo Christus, somente Cristo; soli Deo glória, somente a Deus glória; e sola Escritura, somente as Escrituras. Todas as igrejas que vieram depois da reforma e que foram frutos da reforma protestante, elas abraçaram este conceito, sejam elas pentecostais, sejam elas tradicionais. Esses conceitos da reforma estavam incutidos na cabeça de todas essas igrejas. Então veja bem, as cinco solas não é um tema do calvinismo. As cinco solas é o resultado da reforma protestante, tá? É a declaração que tudo somente pela fé, que a salvação é somente pela graça, que Cristo é o centro, que Deus é o único que deve ser glorificado e que a Escritura é a fonte de autoridade. Esse foi o ponto. Partindo desse ponto, muitas teologias se estabeleceram. Dentre elas, eu falei bastante na aula passada sobre a teologia de João Calvino. Por quê? Porque João Calvino tinha o interesse de seguir escrevendo. Ele pensava que a sua vocação era simplesmente estudar e escrever. Lembra da historinha que ele saiu da França por causa de perseguição, estava indo para Estrasburgo para descansar, e passando por Genebra, ele é convidado por Guilherme Farel para estar com ele ali no processo de reforma. Ele não queria, porque ele queria descansar e escrever, e Farel dá um incentivo para ele dizendo: Deus amaldiçoe o seu descanso se diante de uma necessidade você se furta a ajudar. E aí Calvino fica em Genebra por um tempo, vai depois para Estrasburgo, volta para Genebra, mas nesse período ele produz as Institutas da Religião Cristã, tá? Que são aí 4 obras, 80 volumes, uma obra gigantesca escrita por João Calvino, razão pela qual o calvinismo se espalhou muito rapidamente pela Europa protestante, tá? E os pressupostos do calvinismo não foram 100% aceitos. Depois desse movimento, o que é que nós temos? Começamos a ver uma resistência aos pressupostos calvinistas. Começamos agora uma discussão mais forte, depois desse movimento de reforma, quando a reforma já estava bem estabelecida, uma discussão entre sinergismo e monergismo. Eu usei esses termos para você entender. O que é o sinergismo? É a parte da teologia que entende que Deus trabalha em cooperação com o homem.
ou que o homem coopera com Deus na sua obra, tá? Monergismo é o que diz que Deus faz tudo e nós somos simplesmente agentes passivos. No tema da salvação, o sinergismo diz que Deus ofereceu a salvação e ele habilitou o homem para responder a essa oferta de salvação, mas o homem tem que dar a resposta. E essa resposta pode ser inclusive negativa, ou seja, Deus não me obriga a ser salvo. No monergismo, que vem do calvinismo, não só do calvinismo, né? Antes de Calvino, eu creio que um só pensador pensava dessa forma, alguns poucos na verdade, mas no monergismo eles acreditam que Deus faz tudo, que Deus decreta tudo, e que na salvação principalmente Deus predestina as pessoas, e esse predestinado ele não tem como fugir da salvação. É o princípio da graça irresistível que a gente vai ver mais na frente. Essa exaltação que o calvinismo fez dos decretos de Deus, de que Deus decreta tudo, inclusive os pecados dos homens decretados por Deus, ele começou a encontrar resistência. Essa ideia de uma graça irresistível, que Deus vai salvar o pecador que ele predestinou, esse pecador queira ou não, ele começou a encontrar uma resistência. Por quê? Começou-se a analisar os escritos da Reforma a partir da interpretação dos pais da igreja, o que nós chamamos de a ortodoxia da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que lá no começo da história, depois dos apóstolos, até mais ou menos pouco depois dos anos 400 depois de Cristo, os homens que começaram a construir a teologia, que tiveram contato com os primeiros documentos, alguns tiveram contatos inclusive com apóstolos, que é o caso dos pais apostólicos. Então começou-se a ver a forma como esses pais apostólicos e pais da igreja interpretavam a Bíblia, e isso começou a gerar um conflito entre o que eles pensavam e o que o calvinismo estava propondo naquele momento, e até mesmo aspectos do luteranismo. Entenda, a reforma não foi homogênea. Philipp Melanchthon, por exemplo, que substituiu o sucessor de Martinho Lutero na reforma da Alemanha, ele não acreditava no monergismo, ele era sinergista. Ele tinha esse entendimento de que Deus fazia a oferta de salvação, mas o homem tinha que receber, tinha que responder. Então não existe uma homogeneidade no pensamento teológico, mas quando se analisou a teologia calvinista pela ótica da ortodoxia da igreja, o calvinismo agora começou a enfrentar algumas situações, porque se começa a declarar que a ortodoxia da igreja, a teologia dos pais da igreja, nem direta nem indiretamente afirmava jamais aquilo que Calvino estava afirmando. Calvino afirmava que Jesus não morreu por todos, havia morrido simplesmente pelos predestinados. Calvino afirmava a dupla predestinação: Deus predestinou uns ao céu e predestinou outros ao inferno, e o fez simplesmente com base na sua vontade. Não existe uma causa, simplesmente Deus soberanamente teria decidido: você nasce para ir para o céu e você nasce para ir para o inferno. Isso é irrevogável. Ele entendeu que inclusive os pecados do homem estavam decretados por Deus, tá? Essa situação, uma vez comparada ao que os pais da igreja pensavam, ao que os primeiros teólogos da igreja pensavam, ela foi agora resistida por determinado grupo. Ela já estava massificada. E aqui eu dou um toquezinho para você. Geralmente, quando nós estudamos teologia, principalmente teólogos reformados, teólogos calvinistas, eles sempre proporão uma leitura e interpretação da Bíblia a partir da reforma protestante. Isso é um equívoco. A leitura e interpretação da Bíblia deve ser feita pelo menos a partir dos pais da igreja. Pelo menos a partir dos pais da igreja. O ideal é que nós tratemos dessa leitura a partir dos pais apostólicos, como os primeiros cristãos entendiam determinado texto. E aí é importante que nós tenhamos essa visão, já que hoje toda leitura que se faz é a partir da reforma. Por isso o calvinismo cresceu tanto na Europa e por isso se tornou esse movimento tão intelectualizado. Mas já naquele tempo ele começa a enfrentar resistência. Muitas resistências foram enfrentadas aí, mas a principal resistência ao calvinismo veio de um jovem holandês chamado Jacob Arminio. Daí o nome arminianismo. Arminianismo não tem nada a ver com quem é da Armênia, tá? Isso parece cômico, mas foi motivo de confusão durante alguns anos. Arminianismo
são os pressupostos teológicos defendidos por Jacó Armínio, principalmente no que diz respeito à salvação, tá? Armínio se preocupou em enfatizar principalmente o que diz respeito à salvação. Quem foi Armínio? Armínio nasceu em 1560 e morreu em 1609, ele morreu aos 49 anos, morreu bastante jovem, nasceu na Holanda. A Holanda naquela época era totalmente calvinista, estava totalmente calvinizada, e o mais interessante é que Armínio, nos seus estudos universitários, também era calvinista. Ele era aluno de ninguém mais, ninguém menos que Teodoro de Beza, o sucessor de João Calvino no processo de reforma em Genebra, um dos sucessores, na verdade, o mais forte daquela época, Teodoro de Beza. Então Armínio nasce nessa Holanda calvinizada, estuda, deixa eu te dizer que Calvino vai morrer, eu acredito que 4 anos depois daqui, Calvino morre em 1564, então quando Calvino morre, Armínio tem 4 anos de idade, porque eu já vi muita gente dizendo, os debates entre Armínio e Calvino, eu acho que esses debates não aconteceram, tá? Eu tenho a impressão que não aconteceram, tá? Mas só para você entender, Armínio nasce nessa Holanda calvinizada, ele é aluno de um professor de teologia, de uma universidade teológica calvinizada, o seu principal professor é um sucessor de João Calvino, um seguidor ferrenho de João Calvino. E o que acontece então para que Armínio se torne arminiano, para que o pensamento dele mude? O afastamento de Armínio do pensamento calvinista, ele se dá pela seguinte razão. De repente começam essa resistência ao calvinismo, ela começa a ganhar corpo. E aí um pregador chamado Dirk Cornet, ele começa em 1578 a pregar contra os pressupostos do calvinismo. Ele começa a dizer que não existe uma predestinação absoluta, ou seja, que essa história de que Deus predestina um para o céu e outro para o inferno, que Deus predestina o pecado do homem, que até os crimes mais horrendos são predestinados por Deus, ela não é bíblica. Ele começa a combater esse ponto. Dirk começa a falar contra a justificação que o calvinismo pregava, ele começa a pregar contra esse argumento de justificação calvinista, e ele começa a também atacar o método calvinista de matar os hereges, de punir os hereges, né? Parece até estranho, né, pensar nessa situação, mas ele começa a fazer esse ataque, e de repente Armínio é, como bom aluno inteligente que era, convidado a ser aquele que pregaria contra Dirk. Veja bem, Dirk estava pregando contra o calvinismo, e Armínio ele é convidado a ser aquele que vai combater, que vai debater, que vai pregar e resistir a mensagem de Dirk contra o calvinismo. Ou seja, Armínio é contratado como advogado do calvinismo naquela época. Ele vai se aprofundar nos estudos para combater Dirk, mas nesse aprofundamento ele sai da leitura dos escritos de Calvino, ele sai da leitura dos escritos calvinistas, ele se dedica à leitura da Bíblia e ele vai buscar o pensamento dos pais da igreja. Você está entendendo o que eu te disse mais atrás? Ele, para defender o calvinismo, até aquele ponto, possivelmente, ele imaginava que o calvinismo fazia parte daquilo que a igreja sempre pensou. E quando Armínio agora, estudando os pais da igreja, verifica que não, ele se depara agora com uma situação totalmente impactante. Ele que era calvinista, ele abandona os escritos calvinistas para estudar a Bíblia à luz da visão dos pais da igreja, e ele descobre que o pensamento dos pais da igreja era totalmente contrário àquilo que Calvino havia ensinado. Então, ao invés dele combater Dirk, ele agora se torna alguém que entende da mesma forma. Ele agora se cala, inclusive. Você vai ver um ponto interessante em Armínio: ele nunca foi combativo, ele nunca foi agressivo, ele se cala e vai estudar. Ele vai se aprofundar naquele tema, no pensamento dos pais da igreja, na questão da justificação pela fé, mas na questão sinergista, ou seja, a cooperação de Deus e o homem, esse trabalhar de Deus com o homem, tá? Ele vai se aprofundar nesse tema e vai então chegar ao fim da sua pesquisa a entender que a base da teologia calvinista nunca tinha feito parte da ortodoxia da igreja. Ou seja, o calvinismo era uma novidade teológica que veio com a reforma, era um novo método de interpretação. Ele nunca fez parte. Quando ele buscou Inácio de Antioquia, quando ele busca Clemente de Roma, Justino Marte,
quando ele vai lá em Orígenes, ele não encontra pressupostos para o argumento calvinista. Alguma coisa, possivelmente, ele vai encontrar na leitura de Agostinho de Hipona, porque esse predeterminismo, esse determinismo, o pessimismo em relação ao homem, ele vem mais, ele começa a ser aí implantado a partir de Agostinho de Hipona. Então, no fim da sua pesquisa, entendendo que o pensamento calvinista não fazia parte da ortodoxia da igreja, o que é que Armínio faz? Ele começa agora a defender uma ideia de livre-arbítrio baseado naquilo que os pais da igreja defendiam. Aí, por essa razão, nós temos até hoje essa grande discussão que precisa ser bem entendida. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês essa aula sobre o arminianismo, porque a maioria dos livros de história são escritos por calvinistas, e aí a grande maioria não traz essa ideia do arminianismo, ou seja, não aprofundam essa ideia, mencionam que Armínio resistiu às ideias calvinistas, mas não se aprofundam na história dele. O que aconteceu com Armínio é justamente isso. Ele resiste às ideias calvinistas, ele se aproxima da teologia dos pais da igreja, e nessa aproximação da teologia dos pais da igreja, ele começa a defender um livre-arbítrio conforme aquilo que se defendia no princípio da teologia da igreja cristã. Eu quero que você entenda, nós não estamos aqui para falar de doutrina, tá? E teologia no sentido material da palavra, nós estamos falando da história da igreja. Esse tema sobre pensamento da salvação, calvinismo, arminianismo, tudo isso você viu ou verá quando estudar teologia sistemática, a soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Eu só quero que você entenda aqui como foi que surgiu esse confronto calvinismo-arminianismo. Esse confronto surge porque um homem chamado Armínio resolve estudar a ortodoxia da igreja e descobre que o calvinismo não está na base da ortodoxia da igreja. O que vai acontecer? Por muitos anos ele fica em silêncio, ele vai estudando, ele vai disseminando aquilo de uma forma muito discreta, mas em 1588 é dada a ele a oportunidade de pastorear. E aí, nesse processo de pastoreio, Armínio, que era considerado um grande pastor, ele começa a ministrar suas ideias. Ele começa a pregar sobre aquilo que ele acreditava, principalmente na exposição que ele faz de Romanos, do capítulo 7 ao capítulo 9. Essa exposição vai durar aí em torno de 2 anos, mais ou menos, pregando sobre esses capítulos. E nessa exposição de Romanos, de capítulo 7 a 9, ele vai literalmente combater, ele vai questionar as interpretações calvinistas. Se você conversar com um calvinista, você vai ver que a grande base do calvinismo é Romanos capítulo 9. Ele se detém em uma interpretação bem estrita desse texto para defender as suas preposições. Então, quando as ideias arminianas foram difundidas? No momento em que Armínio começa a pastorear. Ele está pastoreando e ele começa a pregar e ministrar e expor o seu ponto de vista. Ele vai expor literalmente o seu ponto de vista. E ele, como um pastor, um homem de um coração pastoral que tinha, começa a alcançar as pessoas. Há um testemunho sobre ele de que no ano de 1602, Armínio entrava na casa dos holandeses que estavam contaminados pela peste, pela praga daquela época, sem medo de ser infectado. Ele entrava para dar-lhes água e comida. Então era um homem de uma piedade muito grande, que no momento em que se pôs no púlpito para pregar, para ministrar e para ensinar, ele foi aceito, ele foi recebido, e as suas ideias passaram então a ser disseminadas no meio onde ele estava, ali na Holanda, a partir do seu pastoreio. Depois do pastoreio, um outro fator que levou o arminianismo a ser conhecido foi o fato de que Armínio foi convidado para ensinar na faculdade da Universidade Teológica de Leiden, na Holanda. Um professor falece e Armínio, que era conhecido por ser inteligente, por ser alguém dotado de conhecimento e habilidade para ensinar, ele é convidado para substituir esse professor nessa cadeira. O que acontece? Quando as autoridades políticas de Amsterdã, que eram totalmente calvinistas, souberam disso, houve uma resistência. Eles não queriam aceitar que Armínio assumisse a posição naquela universidade, porque na cabeça deles Armínio tinha uma teologia diferente daquilo que eles pensavam. Armínio ensinava contrariamente ao calvinismo.
Então houve uma resistência das autoridades políticas, houve protestos organizados dos ultracalvinistas para que ele não fosse aceito na universidade, mas no final das contas ele foi aceito. Ele foi aceito na universidade, ele recebeu o título de doutorado em divindade, doutor em divindade, e ele ministrou a disciplina acerca da divindade de Deus durante os demais anos da sua vida naquela universidade, onde ele também disseminou os seus pontos de vista, onde ele explicou e pontuou aquilo que ele pensava em contrário ao calvinismo, tá? Então, a igreja e a universidade, o pastoreio de Armínio e o magistério, as aulas que ele ministrava na universidade, foram aí os dois grandes pontos de partida para que Armínio pudesse fazer conhecido o seu pensamento. Eu repito para você, Armínio não era combativo, ele não era agressivo, ele não teve essa preocupação de alçar a voz e gritar aos quatro ventos que ele discordava. Ao contrário, era um homem pacato, de coração pastoral, que produziu muitas obras. Inclusive as obras de Armínio são 3 volumes bem interessantes, onde ele descreve e detalha o seu ponto de vista, mas a grande preocupação de Armínio estava em pastorear vidas, tá? Por isso que em um curto período de tempo, nós vamos ver a vida dele em um curto período de tempo, e nesse curto período de tempo, o impacto da vida de Armínio, ela foi discreta. Depois da sua morte, seus seguidores fizeram mais conhecidos os seus ensinamentos. Mas Armínio parte de 2 pontos: o pastorado e as aulas na universidade. Na universidade ele vai enfrentar um professor crítico ali em Leiden, que é Francisco Gomarus. Gomarus tinha uma posição totalmente contrária de Armínio. Gomarus defendia que Deus, para a salvação, considera somente a sua absoluta vontade. Essa é a teologia da predestinação. Ou seja, que antes de que qualquer pessoa nasça, Deus é quem, porque Ele quer, condena ao inferno ou manda para o céu. Por que razão? Baseado na sua própria vontade, na sua única vontade, só porque Ele quer. Então Gomarus defendia essa ideia de uma soberania, que é dita soberania absoluta, mas que me permite a opinião, para mim uma soberania absurda de Deus. É como se Deus fosse simplesmente um déspota tirano, cuja vontade não encontra base em coisa nenhuma, como se Deus fosse um ser cuja vontade está dissociada de qualquer outro dos seus atributos. Então, Gomarus pensava o seguinte: para salvar, Deus escolhe ponto final. Armínio defendia o contrário. Armínio defendia que Deus predestinava as pessoas com base na fé prevista, ou seja, Deus estabeleceu um plano de salvação por saber na sua presciência que pessoas creriam naquilo, que pessoas responderiam positivamente. Armínio fala justamente o contrário a Gomarus, explicando que a salvação, a predestinação, ela acontece com base na fé prevista. Esse é o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tá? Esse é o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Predestinados conforme a presciência, ali está, predestinação e presciência. Era o que Armínio defendia, que Deus fez um projeto sabendo que seria viável, porque ele sabia que pessoas creriam na pregação do Evangelho. Então Armínio está dizendo, em palavras simples, que Deus não simplesmente decide despoticamente dizendo: eu quero você no céu, eu quero você no inferno. Não. Ele considera a fé que ele mesmo prevê. Ele prevê que a pessoa vai crer, por isso ele vai predestinar. Então, essas posições se tornam antagônicas. Gomarus vai causar uma confusão tão grande a ponto de que as províncias da Holanda começam a entrar em guerra, porque as ideias de Armínio estão difundidas, e muita gente passou a aceitar, receber e entender essas ideias. E a Holanda era calvinista, então uma guerra civil basicamente se estabelece nos Países Baixos, tá? Se estabelece nos Países Baixos. Essa divisão quanto ao ponto de vista de Calvino e de Armínio começou aí então, e em 1604 Gomarus acusa Armínio abertamente de heresia, o que era naquela época uma acusação bastante grave. Agora Armínio vai começar a se defender, porque a acusação de heresia podia levar à morte. Lembra-se que em Genebra, muitos que foram considerados hereges pela filosofia, pela teologia calvinista, pelo próprio João Calvino, foram condenados à morte, como Miguel de Serveto.
o próprio pregador Dirk, a quem Armínio iria combater, ele questionava a morte dos hereges pelos calvinistas. Então a acusação de heresia era muito forte naquela época. E Gomarus, quando viu tudo o que aconteceu, todo o tumulto que estava causado, ele resolve formalmente acusar Armínio de heresia. Abertamente ele começa a intitular Armínio como um herege. E aí Armínio, consequentemente, também de forma aberta, vai fazer a defesa da sua teologia. Então, Armínio enfrentou uma resistência acadêmica dentro da universidade onde ele ensinava, mas também enfrentou uma resistência de forma geral, por causa do Estado holandês, que era calvinista. Então, nós temos protestos organizados dos calvinistas contra Armínio, e nós temos a convocação de um sínodo holandês em 1607, uma reunião de uma assembleia de abades, de clérigos, de ministros calvinistas, para discutir essas diferenças de ponto de vista entre Armínio e Gomarus. Essa assembleia esse sínodo de 1607 não deu em nada, ele termina sem conclusão. Em 1609 um novo sínodo é convocado. Armínio outra vez faz as suas defesas, também tudo acaba sem resultado, mas neste mesmo ano de 1609 Armínio morre vítima de uma tuberculose, ele adoece. Veja que ele enfrenta uma resistência enorme por parte do poder público, resistências públicas com protestos organizados, ele tem que defender o seu ponto de vista em assembleias, em sínodos, ele faz tudo isso em um curto período de tempo. Nós temos aí que a teologia arminiana ela se torna mais difundida entre 1588 até 1609. Mas se você pegar realmente o ponto alto dessa difusão, nós temos aí 1603, 1602, 1603, que é quando eclode literalmente, quando sobe literalmente a Holanda, ao conhecimento da Holanda, o que Armínio pensava. 1603, 1609, Armínio falece, sem que as coisas fiquem esclarecidas, tá? Ele falece de uma doença, de tuberculose. Alguns falam que ele teve um problema na bilis também, e alguns diziam que o início das suas doenças, das suas enfermidades, era pelo muito tempo que ele ficava sentado estudando, dedicando-se a estudar, tá? Pelo grande esforço que ele seguiu fazendo, mesmo doente, para pregar e exercer o pastorado. Ele exerceu, ainda que doente, com grande esforço, o pastorado na igreja que estava debaixo da sua responsabilidade. Então muita gente atribui a morte de Armínio a essa dedicação sacrificial e sacerdotal ao desempenho do pastorado, tá? Ao desempenho do pastorado, ao estudo com base na pregação da palavra. Diferente de Calvino, que tinha a ideia de escrever, de produzir conteúdo escrito, Armínio tinha o coração voltado para o pastorado. Tá? São dois perfis completamente diferentes, o que não diminui nenhum nem outro. Nem Calvino é diminuído, nem Armínio é diminuído pelas suas perspectivas e perfis diferentes. Só que a vida de Armínio ela se faz curta, ele adoece, ele segue trabalhando doente. Em 19 de outubro de 1609, ele morre de uma tuberculose aos 49 anos de idade. Aos 49 anos de idade. No seu discurso, um amigo vai dizer de Armínio o seguinte: viveu na Holanda um homem que só não era conhecido por quem não o estimava suficientemente, e só não o estimava quem não o conhecia suficientemente. Então veja que é muito comum você encontrar em Armínio, além dos elogios como um grande teólogo que era, muito mais além. Você vai encontrar muito mais elogios dele enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto a sua piedade. Nas obras de Armínio, na introdução, há um texto interessante sobre a sua morte que vai dizer o seguinte: ao fim do resumo biográfico que se faz de Armínio, vai estar escrito o seguinte: assim viveu e assim, com a idade de 49 anos, morreu Jacó Armínio, distinto entre os homens pela virtude e pela amabilidade do seu caráter privado, doméstico e social. Entre os cristãos, por sua tolerância para com aqueles que divergiam de suas opiniões. Entre os pregadores, por seu zelo, eloquência e sucesso. E entre os teólogos, por suas fortes opiniões. Embora suas visões teológicas fossem amplas e abrangentes, era habilidoso ao argumentar, além de franco e cortês ao lidar com as controvérsias. Seu lema era bona conscientia paradisus,
O lema de Armínio era: uma boa consciência é um paraíso. Esses são depoimentos acerca de Armínio, da sua vida curta e do seu legado gigante, que é até hoje o arminianismo, a linha soteriológica, a linha doutrinária acerca da salvação que nós adotamos enquanto Assembleia de Deus e que muitas outras igrejas adotam. Basicamente, todas as igrejas pentecostais são arminianas. A Batista, uma grande parte das igrejas batistas também são arminianas. Algumas batistas mais oficiais não têm uma confissão totalmente declarada, tá? As igrejas que vieram do movimento de santidade, eu creio que vocês vão estudar isso com a professora Núbia, na história do pentecostalismo, também têm natureza arminiana. São as igrejas que vieram da raiz de John Wesley, a igreja do Nazareno, por exemplo, a igreja metodista, tá? Essas igrejas são igrejas de tradição arminiana, porque o legado de Armínio é gigante, apesar do seu pouco tempo de vida. Esse é um recorte da história que nós precisamos observar, porque de fato o calvinismo ele se estabeleceu nos países da Europa. Ele se tornou, como foi na Holanda, e nós vamos continuar vendo, a religião oficial, a teologia, na verdade, a teologia oficial do governo, do Estado holandês, do Estado em Genebra e de outros estados que se estabeleceram calvinistas naquela época. Então havia um alinhamento muito forte entre a política e o calvinismo. O gigantismo de Armínio em se levantar e questionar esse ponto de vista demonstra a importância da teologia que ele ensinou, que não era sua. Eu gosto da expressão de alguns historiadores do arminianismo que diz o seguinte: Armínio não trouxe nada de novo para a teologia. De fato, ele não acrescentou nenhuma novidade. A única coisa que Armínio fez foi resgatar o pensamento dos pais da igreja acerca da salvação, o que eles pensavam acerca da salvação. Então, de fato, ele não acrescentou nenhuma novidade. Ele simplesmente reconectou a igreja com o pensamento ortodoxo, com o pensamento de Paulo, de Pedro, com a igreja de Jerusalém, com o livro de Atos e com o pensamento dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Clemente de Roma e outros homens mais que Deus levantou naquela época, tá? Então esse é um ponto que você precisa entender. Não é uma novidade, o arminianismo não é uma novidade. Ele recebe esse nome arminianismo porque Armínio, nesse tempo que nós estamos mencionando, ele sistematiza esse pensamento. Mas quem vai dar realmente visibilidade a esse pensamento não é Armínio. O arminianismo não morre com Armínio. Depois que Armínio faleceu, começa um movimento chamado movimento dos remonstrantes, ou a remonstrantia. Na verdade, esse é um nome dado a um grupo de 45 ministros que vão assinar um documento onde eles vão declarar aquilo que eles creem. Esse documento é como se fosse uma representação, um protesto. Daí eles recebem o nome de remonstrantes, porque eles estão apresentando uma remonstrância, um protesto em razão daquilo que está sendo posto. Os remonstrantes foram os sucessores de Armínio, literalmente os sucessores de Armínio, um movimento que se fortaleceu muito, um movimento que inclusive depois de algum tempo, um dos seus ramos vai perder a linha, vai encaminhar-se pelo liberalismo teológico, assim como uma ala do calvinismo também, porque naquela época em que tudo era muito quente, era uma discussão muito acalorada, não era incomum que pessoas fossem distorcendo. Calvinistas disseram coisas que Calvino nunca disse, arminianos disseram coisas que Armínio nunca disse. Então são coisas que depois desse ponto muita coisa se perde o controle, tanto no calvinismo quanto no arminianismo. Mas a remonstrância foi um movimento importantíssimo para fincar os pilares do arminianismo, para trazer a perspectiva arminiana e deixar bem claro o que era que Armínio pensava, o que ele queria dizer, qual era a posição ortodoxa da igreja. Daí esses 45 ministros de várias províncias holandesas, eles se dispõem a ser uma oposição às ideias calvinistas. E aí nesse movimento de oposição nasce aquilo que se chama os 5 artigos da remonstrância, que foi um documento formulado por esses ministros, assinados em uma reunião em Haia, em 1610. Nesse documento eles resumem a sua posição de simpatia e acolhimento do que Armínio ensinou e a sua rejeição ao calvinismo. Nesse documento eles registram que Armínio rejeitava o calvinismo também, e eles marcam a sua
posição contra a teologia oficial do Estado. A Holanda era calvinista. A Holanda era calvinista. Você vai ver o príncipe Maurício de Nassau. Quem estuda a história geral seguramente ouviu as histórias de Maurício de Nassau, a própria expansão comercial da Holanda. Naquele tempo vai falar, vai ter os seus traços nele, tá? E no calvinismo, o calvinismo vai estar presente nesse movimento da Holanda, inclusive no Brasil, como nós vamos ver mais na frente. Os remonstrantes fazem um documento declarando: nós nos opomos à teologia oficial do Estado, nós nos opomos ao calvinismo, assim como Arminio se opôs ao calvinismo pelas razões que passamos a expor. E aí o movimento da remonstrância, ele produz um documento baseado em 5 artigos que vão resumir o pensamento arminiano. Aí está basicamente uma proclamação um pouco mais sintética do pensamento arminiano nos 5 pontos da remonstrância. Quais são os 5 pontos basilares da teologia arminiana naquela época? Aí está. Primeiro, eleição condicional, ou seja, o calvinismo dizia: Deus salva uma pessoa porque Ele quer e condena uma pessoa porque Ele quer, baseado somente na sua vontade. Os remonstrantes fizeram um artigo dizendo que a eleição era condicionada a quê? A presciência de Deus. Aqueles que antes conheceu, a estes predestinou. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, eles dizem que Deus não condena e salva simplesmente sem nenhum fator a não ser a sua própria vontade. Deus o faz condicionado à sua presciência. Aí está a eleição condicional. Um outro ponto, o segundo ponto do segundo artigo da remonstrância, vai tratar acerca da expiação ilimitada. O calvinismo dizia: Jesus não morreu por todos os homens, Jesus só morreu pelos eleitos, por aqueles que Ele predestinou. Nem todo homem está debaixo do sacrifício de Jesus. Era a visão calvinista. Jesus não morreu por todos. Expiação limitada. Os remonstrantes, no seu segundo artigo, falam da expiação ilimitada. A morte de Jesus foi por todos os homens. Ele morreu para justificar todos os homens, e todo aquele que crê será salvo. A única condição para ser salvo, para receber essa justiça de Deus, é crer. Então, os remonstrantes trazem essa perspectiva, que nada mais é que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo. Veja que o segundo artigo da remonstrância está em conformidade com João 3,16, acerca do caráter ilimitado, do alcance universal da morte de Jesus. Ele morreu por todos os homens. O calvinismo dizia: ele não morreu por todos os homens. Os remonstrantes firmaram isso no seu segundo artigo. O terceiro artigo da remonstrância falava da depravação total. De fato, o homem pecou e foi afetado pelo seu pecado em todas as suas áreas, de forma que o homem não pode chegar a Deus sem que Deus antes venha a ele. Isso é um ponto que você precisa entender, que o arminianismo também entende. O homem não pode chegar a Deus se Deus antes não vier a ele. Esse é um fator muito forte. E aí vai se desenvolver nos escritos de Armínio a ideia de graça preveniente. O homem no pecado não pode enxergar Deus, não pode enxergar o pecado, não pode se arrepender, mas quando ele é exposto à pregação da palavra, o Espírito Santo opera na vida dele, na mentalidade dele, dando-lhe condição de ver, entender e responder ao chamado da salvação. Uma vez que o Espírito Santo dá essa condição, o homem vai responder sim ou não. E esse é o quarto ponto dos artigos da remonstrância: a graça irresistível. Olhe bem, os calvinistas diziam que, pelo fato de Deus predestinar uma pessoa ao céu ou ao inferno, se ele for predestinado ao céu, ele não tem como dizer não para Deus. No momento em que o predestinado ouvir a mensagem da salvação e for aquele o tempo predestinado por Deus para ele aceitar, ele não pode fazer nada. Ele simplesmente vai aceitar Jesus porque Deus determinou. De igual forma, se ele não for predestinado, ele pode passar a vida toda ouvindo o Evangelho, ou na igreja, como dizia Calvino, que muita gente recebe uma graça evanescente.
está na igreja, mas não está predestinado à salvação. Em algum momento vai se desviar porque Deus não o predestinou. Os remonstrantes vieram dizendo que não, que a graça nos habilita a tomar uma decisão. E nós podemos, inclusive, dizer não para a graça, dizer não para Deus, resistir ao chamado da salvação, ouvir a palavra, estar convencido do pecado e ainda assim decidir viver uma vida de pecado ao invés de entregar-se a Jesus. Esse é o quarto artigo da remonstrância. O quinto artigo da remonstrância, esse é um tema bem discutido, é a possibilidade de cair da graça. O calvinismo dizia, uma pessoa que é salva, ela não perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Armínio dizia, há possibilidade de que uma pessoa caia da graça, que receba a graça e possa cair da graça. E aí a base que eu convido a ler aí na sua casa, Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, que está muito claro lá em Hebreus, nesse texto, que uma pessoa pode cair da graça, que alguém que experimentou de fato a salvação pode apostatar, senão a Bíblia não falaria de perseverança, de apostasia e outras coisas mais. Então, os 5 artigos da remonstrância estão baseados nesses 5 pontos. Eles são condicional, Deus salvando com base na sua presciência, expiação ilimitada, Jesus morreu por todos, depravação total, o pecado nos afetou, o pecado comprometeu o nosso livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio está escravizado ao pecado, tá? E esse livre-arbítrio só pode decidir por Deus se a graça o habilitar para isso, porque o homem está totalmente depravado. A graça é resistível, ou seja, essa graça que me habilita a entender a minha condição de pecador, ela pode ser negada por mim, eu posso negá-la, tá? E por fim, se eu estou na fé, se eu aceitei Jesus, se eu sou crente, eu devo perseverar. O Espírito Santo me garante a segurança da salvação. E a minha resposta a essa segurança que o Espírito Santo me dá é perseverar e não apostatar da fé. Esses 5 pontos da remonstrância foi um verdadeiro rebuliço naquela época. Os remonstrantes enfrentaram o Estado holandês com toda a sua força. Porque naquela época o príncipe Maurício de Nassau, diante dessa situação, ele declara o seu apoio aos holandeses, aos calvinistas, e institui uma perseguição aos arminianos. Eles passam a ser agora abertamente perseguidos. E ele convoca um sínodo, que é o sínodo de Dort, para discutir esse tema. A perseguição estava aberta. O sínodo de Dort foi uma reunião, uma assembleia de ministros, uma assembleia de calvinistas para condenar o arminianismo. Esse foi o sínodo de Dort. Se você ler, você vai ver que foram convidados representantes de toda a Europa. Tecnicamente, os arminianos também foram convidados, mas não foi lhes dada a palavra. Eles se ausentaram, e na ausência do corpo de ministros arminianos, os calvinistas condenaram o arminianismo de uma forma direta. Foram 154 encontros num período de aproximadamente 7 meses, mais ou menos, 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, foram 154 assembleias para discutir o arminianismo, ou o problema gerado pelo arminianismo. E o que acontece no sínodo de Dort? Aquilo que estava previsto para acontecer, aquilo que estava na cabeça deles predestinado a acontecer, tá? Predestinado é só trocadilho. Uma reunião de calvinistas para tratar sobre o arminiano, o resultado não podia ser outro. Eles condenaram o arminianismo. Mas antes de condenar, eles deram uma resposta aos 5 artigos da remonstrância, criando aí os 5 pontos do calvinismo. E os 5 pontos do calvinismo são esses: depravação total, o homem está totalmente depravado, não resta nele nenhum resquício de livre-arbítrio, em nenhuma situação, porque ele é um morto. Eles tomam por base Efésios capítulo 2, que estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ele nos vivificou. Então ele diz, o morto não tem contato de nada, o homem é um morto que não pode fazer nada, não pode responder a Deus, não pode fazer literalmente nada. Esse é o princípio da depravação total. A célebre frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que era um calvinista, né? Alguns diziam calvinista moderado, mas era um calvinista, quando ele diz que você sempre é pior do que aquilo que você pensa. Porque essa era a ideia da depravação total. Eles defendem a depravação total. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Agora eles afirmam, eles sistematizam que
Deus escolhe salvar e condenar aquele a quem Ele quer, porque Ele quer. É o sim, porque sim. A eleição é incondicional, não tem essa de presciência de Deus, não tem essa de Deus ver aquele que vai crer. Simplesmente Deus lá na eternidade decretou tudo o que acontece. Mais à frente nós vamos falar sobre a confissão de fé de Westminster, e se você discutir com alguém, com um calvinista supralapsariano, ou seja, um calvinista que é realmente afeto ao calvinismo, e perguntar para ele acerca de por que um estuprador comete um estupro, e ele vai dizer que esse estupro estava nos decretos de Deus. Deus decretou, e de alguma forma Deus decretou para a sua glória, tá? Então, os decretos de Deus lá atrás determinaram tudo, principalmente salvação e condenação. Ou seja, antes de você nascer, para o calvinismo, Deus já disse se você seria condenado ou se você seria salvo. Com base em quê? Em nada. Não é porque Ele viu que você ia fazer ou quem você seria. Ele simplesmente determinou tudo, inclusive o seu comportamento. Então, essa parte, essa eleição incondicional, esse decreto incondicional de Deus, na visão calvinista, foi o segundo ponto que os calvinistas estabeleceram ali nos cânones de Dort. O terceiro ponto é expiação limitada. Se os arminianos diziam que Jesus morreu por todos, nos cânones de Dort, os calvinistas declararam: Jesus não morreu por todos, Ele morreu simples e somente pelos eleitos. Somente pelos eleitos, somente pelos predestinados. Ele não morreu pelos réprobos. Era assim que Calvino chamava os demais. Ele não morreu pelos réprobos. A morte de Jesus não foi por todos. O quarto ponto, os arminianos diziam: a graça pode ser resistida. Eu posso receber um convite para a salvação, a graça me faz entender que eu preciso, e eu posso dizer não, como o jovem rico. Para os calvinistas, de nenhuma maneira. Se você é um predestinado, a graça é irresistível. Uma vez que você receba esse convite, você vai responder a ele positivamente, porque você está predestinado a isso. E o quinto ponto, perseverança dos salvos, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Eles solidificam tudo aquilo que os arminianos combateram, eles transformaram, na verdade, em os pilares da sua doutrina, no que é os cânones de Dort, o resultado do concílio de Dort. Nesse mesmo concílio, além dos 5 pontos, esses 5 pontos são conhecidos hoje como TULIP, em razão da sua é uma sigla em inglês, né? De todas essas expressões em inglês. TULIP, tá? Total Depravation, Unconditional Election, e aí vem todos os demais pontos. Eu não vou arriscar o meu inglês aqui com vocês, vai que tem um professor de inglês aí. Então é muito comum você escutar que um calvinista ele não evangeliza, ele tulipa. Por que ele tulipa? Porque o grande propósito dos calvinistas depois desse movimento de Dort era justamente sedimentar essas 5 ideias na cabeça dos seus evangelizados, por assim dizer. Por isso que igrejas calvinistas não fazem apelo, não fazem convite para aceitar Jesus. O pensamento é estrutura diferente. A base está aí. Nesse mesmo sínodo, os arminianos são condenados, os ministros, pastores arminianos são destituídos de suas funções, eles são oficialmente acusados de heresia, eles são expropriados, eles perdem as suas propriedades, e as condenações variavam. Execução, muitos arminianos foram mortos, entre eles o holandês Van Oldenbarnevelt. Van Oldenbarnevelt foi um arminiano executado naquele período, em razão do arminianismo. Outros foram condenados à prisão perpétua. Aqui o famoso Hugo Grosso, quem estuda a história geral, sabe quem era o Hugo Grosso, jurista, filósofo. Um arminiano declarado foi condenado à prisão perpétua, colocado na masmorra. E ele conseguiu escapar daquela masmorra com a ajuda da sua esposa, que tirou ele de lá em um baú de livros. Ela entra com um baú de livros e sai com ele dentro do baú. E Hugo consegue fugir e se manter vivo, longe da Holanda, durante um bom período. Então, execução, prisão perpétua e principalmente exílio. Muitos arminianos foram expulsos da Holanda, tiveram que fugir, expulsos, exilados fora das províncias dos Países Baixos, dentre eles o famoso Simão Episcópio, que foi um dos líderes do movimento remonstrante, passou muito tempo fora da Holanda sendo aí exilado. Isso durou por muitos anos. Enquanto Maurício de Nassau esteve vivo, a perseguição, morte, prisão e exílio dos arminianos,
dos remonstrantes, como eram chamados naquela época, que eram os de linha arminiana, estava de pé, porque o Estado era totalmente calvinista. Somente após a morte de Maurício de Nassau, 1625, se pôde voltar, se retomar novamente a sua posição dentro da Holanda. Os arminianos voltaram aí a poder estar na Holanda, tá? E quando eles retornam, Simão Episcópio, ele começa a produzir, a escrever documentos, inclusive criar seminários remonstrantes. A remonstrância ganha o seu lugar na Holanda, ganha a sua liberdade, e esse foi um momento muito importante. Deixa eu ligar aqui uma coisa que está desligada. Então, esse é um momento muito importante para o movimento remonstrante, que é a morte de Maurício de Nassau, o momento em que os arminianos podem retornar à Holanda, e aí eles começam a crescer. Mas esse momento foi estritamente complicado, estritamente complexo, e um tempo que nós não podemos esquecer. Até hoje nós temos aí essa luta, essa briga entre arminianos e calvinistas, que vem desse período. Tá? Então, a aula de hoje foi para que você pudesse ter essa ideia, essa noção de como surgiu, de como se estabeleceu a questão do arminianismo e do calvinismo, tá bom? A aula que vem nós estaremos falando sobre o movimento puritano, e aí falando da expansão do evangelho, e na nossa última aula estaremos falando da história dos avivamentos e concluindo essa parte da história da igreja. Que Deus abençoe sua vida, que você possa crescer em todas as coisas e seguir aprendendo. Qualquer dúvida, manda mensagem e nós estaremos aqui para sanar em nome de Jesus. Deus abençoe.